Bom, bom dia, meu nome é Gilberto, eu sou professor pesquisador junto ao Instituto Virtual de Mudanças Globais da COP UFRJ. Eu vou fazer aqui uma exposição do que foi o nosso curso Pirólise de Resíduos Sólidos da bancada ao mercado. Esse curso foi realizado nos dias 24 e 25, aqui no Instituto IVIG, tá? Sob a coordenação do professor Marcos Freitas e professor convidado eu e o professor Luiz Guilherme. Tá? O curso foi montado em dois módulos, o módulo 1, um módulo teórico e o módulo prático. O módulo teórico, nós discutimos resíduos sólidos. Os seguintes resíduos: resíduos de biomassas, resíduos plásticos, resíduos sólidos urbanos, resíduos sólidos de saúde, blends industriais, lodos de estação de tratamento e resíduos animais. Bom, outro assunto abordado foi caracterização química e análises preliminares, processos termoquímicos, pirólise, a pirólise no contexto nacional, princípios da pirólise, os parâmetros, né, que constituem a pirólise, classificação, mecanismos em fase gasosa. Outro tópico abordado foi produtos de pirólise, carvão, óleo e gás. E a caracterização desses produtos, caracterização química, físico-química e métodos instrumentais. Bom, finalizando com aplicações e mercado desses produtos, carvão, óleo e gás. O módulo 2 foi o módulo prático. Teve experimentos em reator de bancada e visita ao reator industrial do IVIG da UFRJ. O que acontece? Nós preparamos seis vídeos desse curso, né? Então, os vídeos que se seguem, eles foram divididos. O primeiro vídeo consta da parte de introdução, em que o professor Marcos fala do histórico do IVIG e fala das atividades que são realizadas no IVIG. Depois o professor Gilberto, falo especificamente sobre a pirólise, toda essa parte de resíduos aqui sólidos, a parte dos processos, caracterização química, todas a base, os conceitos básicos de pirólise, e falo sobre carvão. Depois o professor Luiz Guilherme, no último módulo, que é o módulo 6, ele fala especificamente de óleo de pirólise. Então, cada módulo, cada parte, né, em cada módulo, dividido em 6 partes, cada parte vai tratar especificamente de um assunto. Bom dia, gente. Meu nome é Helena, eu sou aluna de ensino do Gilberto, eu estudo aqui no UFRJ, e eu vou introduzir um pouquinho do que é o nosso curso, Pirólise de Resíduos Sólidos da bancada ao mercado. Pode passar, por favor? Primeiramente, falando um pouco do cronograma, a gente separou em 2 dias, o dia de hoje mais teórico e o dia de amanhã com a parte mais prática. Agora de manhã, a gente teve o nosso café, a abertura do professor Marcos Freitas, a gente vai ter a parte 1 teórica com o professor Gilberto, e a parte 2 com o nosso professor Luiz Guilherme. E na parte da tarde, a gente vai ter outras partes teóricas com o professor Gilberto, todas duas. E amanhã, a gente vai ter as visitas no Labop e no LACAP, durante a manhã, que são o laboratório de biodiesel e óleo de pirólise e o laboratório de carvão de óleo de pirólise. E também a visita no UNIP, que é o galpão de pirólise, um reator grande que o Marcos Freitas comentou. Isso tanto de manhã quanto de tarde, a gente vai dividir vocês em alguns grupos para que a visita possa ficar um pouco mais dinâmica. A gente queria agradecer a organização da Rosana, que foi a nossa organizadora geral, falar um pouco dos nossos monitores, que sou eu, o Lucas, que está ali atrás. O resto do pessoal não está aqui agora, mas eles vão estar aqui com vocês em outras partes do curso. Então, o Mike, o Thales, a Maria Clara e a Gabriela. E também agradecer o apoio do pessoal aqui do VIG, a Cláudia, o Roberto, o Luiz Felipe e a Cristina. Bom, agora eu vou passar a palavra para o professor Gilberto. Sejam muito bem-vindos à nossa curso de pirólise, espero que vocês gostem.
Está funcionando? Maravilha. Já é até a altura de... Poxa, Parabéns. é um bom treino, né? Já, né? Bom dia a todos, tá? Já vimos ali na inscrição ali que tem gente das instituições aí mais variadas, tem o pessoal do IME, tem o pessoal da UFRJ, o pessoal da UF, o UERJ, parece que também tem a professora Evelise, que se escondeu ali. Por favor, professora Evelise, sente-se aqui ao meu lado, porque é uma piroguel. Nós temos piroguel e pirogóis. Bom, meu nome é Gilberto, e alguns já me conhecem, né? Então eu vou passar aqui um tempinho com vocês para apresentar um pouquinho do que eu venho trabalhando nessa área há algum tempo, mas bem nova ainda, que muita coisa para fazer. Bom, o professor Marcos já apresentou, fez a introdução. Depois vamos ter um pouquinho do professor Guilherme. O Guilherme trabalha, o Luiz Guilherme trabalha comigo porque nós dividimos a coisa. Ele trabalha na parte de óleo de pirólise e eu trabalho mais na parte de carvão, tá? E o Zé Luiz está aqui atrás de mim agora, também depois vai dar amanhã, na parte parte prática, ele vai acompanhar a gente lá no reator industrial. Bom, vai passando, por favor. Bom, eu comecei com o professor Marcos porque eu gostaria aqui de agradecer a oportunidade de estar aqui. Alguns já me conhecem da UF, eu entrei na UF em 1984, trabalhei muito tempo na área de síntese orgânica, eu vou falar um pouquinho, e depois de algum tempo comecei com pirólise, já tem algum tempo, acho que uns 30 anos mais ou menos. Mas o ano passado, em conversa com o professor Marcos, foi muito bom para mim, que ele me convidou para vir para cá, e é como ele falou, aqui a oportunidade é muito grande da gente trabalhar junto com muitas pessoas em diferentes áreas, porque agora, o que eu preciso? Eu preciso pessoas com expertise em aplicação, tá? Produzir carvão, óleo e gás é mole, é a panela de pressão. Transformar merda também em combustível, aliás, vou corrigir, material energético reciclável de demanda ambiental. Merda. Também, essa piadinha é velha, desde a época do Giga. Bom, mas, então, o que tem aqui, oportunidade, é exatamente uma equipe muito grande dentro da universidade, que a gente pode utilizar na parte de aplicação, né? Porque a parte toda de análise química, físico-química, instrumental, a gente consegue fazer. Agora, aplicar, não. Eu não entendo nada de solo. Então, eu tenho que ter alguém comigo que entenda de solo, né? Eu não entendo nada de compósitos poliméricos. Eu tenho que ter gente que trabalhe comigo. Então, isso é muito bom, e aqui no IVIG tem essa oportunidade. Então, eu agradeço muito ao professor Marcos por poder estar aqui, e ele abriu, nós estamos fazendo, como ele falou, criamos um laboratório, estamos fazendo mais um outro, acredito que não vai demorar muito tempo, mas uma coisa que eu tenho ideia de voltar especificamente para aplicações, tá? Então, de público, muito obrigado, professor Marcos, por estar aqui. Alguém tem que apertar o botão, aí... O outro que eu gostaria também de agradecer é o Giga, que é um é um amigo já de muito tempo, e tive a oportunidade de trabalhar com ele, como o Marcos falou, em 2005, num projeto de pirólise, que envolvia biodiesel e gás de lodo de esgoto doméstico. Da SEDAI. Então, nós trabalhamos lá, naquela época implantamos um reator, mas é o que eu falei, como eu não sou engenheiro, implantamos um reator que deu errado,
tá? Porque implantar reator é a coisa mais difícil dentro de um processo. Quem sabe disso é engenheiro. Eu não sou engenheiro. Aí eu boto a culpa no engenheiro. Deu errado, é o engenheiro que fez errado. Mas é um processo bem... A gente vai ter oportunidade de ver, eu vou conversar um pouquinho sobre isso. Engenharia não é fácil. Cada resíduo se comporta de maneira diferente. Tá? Então, queria também agradecer ao Giga, tá, por poder estar aqui com ele, dividir o espaço que nós começamos a trabalhar lá no laboratório dele, e aí depois criamos outras coisas, mas estamos juntos, estamos juntos. Flamenguista chato, mas estamos juntos. Por favor. E o Zé Luiz eu considero que é a mola mestra da coisa, né? Torna a parte funcional, tá? Porque alguma coisa vai no Zé Luiz. Se não tiver um Zé Luiz, a coisa não funciona de jeito nenhum. Tá? Então, também agradecer ao Zé Luiz. Eu, na realidade, encontrei uma família aqui, né? Uns camaradas meio chatos. Eu pensei que só tivesse gente chata na UF, mas aqui na UFRJ tem mais chata ainda. Tá? Mas é um pessoal que a gente faz uma parceria bem legal, um grupo bacana. E tem esse cara aí. Bom, só para resumir, eu gosto sempre de colocar, como o Marcos falou, aqui as salas estão abertas para todos, tá? Então, uma das coisas que eu busco daqui para frente a gente já vem fazendo isso nos encontros que nós temos todas as terças-feiras. Chama-se Terças com Pirólise. Quem quiser pode agendar aí, pode anotar na agenda, Terças com Pirólise. Depois é só dizer aqui para a minha secretária que quer participar, que a gente inclui no convite. Tá? Esse Terça com Pirólise é exatamente para a gente conversar sobre possíveis parcerias. Então, vem vários professores, o professor Hélio está ali, vem vários professores e outros, tá, convidados que a gente chama sempre aí, ex-aluno tem um monte, e a gente conversa sobre pirólise. Tá? Cada um traz, às vezes, algum problema, e a gente tenta estudar melhor a parte teórica, até passar para a parte prática, que é um pouco mais complicado, mas para criar exatamente parceiros. Tá? Bom, com o que eu trabalho? Volta que eu não mandei passar. Quando eu fizer assim, você passa. Eu sou formado em síntese orgânica, tá? Então, na área de síntese orgânica, a química de heterocíclicos, principalmente, métodos analíticos diversos. Mas tem uma especialidade em espectrometria de massa, de técnica de ionização. Eu botei isso aí porque foi aí que eu comecei a fazer pirólise. Por incrível que pareça, comecei por espectrometria de massa. Agora sim, pode passar. Aí o meu grupo do CNPq, pode passar. E eu também vou fazer uma parte para agradecer o pessoal. Esse pessoal todo, nas terças com pirólise, apareceu esse grupo que foi constante. O nome do Hélio não está aí, tu veio mais tarde, né? Então não entrou o teu nome aí. Mas esse grupo aí, todo o IVIG, nós começamos voluntariamente, eles apareceram e nós começamos a discutir. Sumiu o negócio aqui. Começamos a discutir temas em pirólise. E eu verifiquei que... não está... Tá bom. Então, eu verifiquei que era interessante manter esse grupo, tá? E aí, até hoje, está com terças com pirólise, tá? Tem o Luiz Guilherme, o Dutra, enfim, tem um monte de parceiros de pesquisa de diferentes áreas. Por favor. Parceiro de pesquisa de fora, tá? Esse pessoal aí, quase todos, com exceção da Evelise, do André e da Alessandra, posso considerar o Felipe também um pouquinho meu aluno? Posso considerar, Felipe? Cadê o Felipe? Está na reunião em si. Bom, mas do lado esquerdo, todos são ex-alunos, todos trabalhando com pirólise, a Márcia, a Raquel,
Então, tem o UF, o FRJ, SEMPES, IFRJ, Tocantins, UF, o Bruno da UF também, Cassiano, todos trabalhando com pirólise, todos doutores, e do lado esquerdo, a Evelise, que está aqui presente, que abraçou uma aplicação de pirólise, tá? Isso é importante. E é interessante que ela abraçou uma fração que até então a gente joga fora essa porcaria, a fração aquosa, tá? Nada se joga, né? Nada se joga fora, tudo tem valor, tá? A gente vai ver um pouquinho disso. Bom, passa outro próximo. Aí os nossos inscritos, tá? Participantes, inscritos, que eu já agradeço a todos, tá? Bastante gente do FRJ, da UF, o ERJ, o IME, tá? Bom, pode passar. Vocês não falaram sobre almoço. Almoço, depois aí na hora do almoço a gente junta aí para ir para algum lugar, porque não conheço muita coisa da UFRJ. Bom, daí de onde eu venho, da Universidade Federal Fluminense, tá? E já aposentei de lá, mas continuo aí, graças à boa vontade do professor Marco, a gente continua aí trabalhando com piloto. Bom, então, eu venho do Instituto Militar de Engenharia, tem gente aqui do IME que eu já vi, né? 78 a 85, peguei um bom tempo lá no Instituto Militar de Engenharia. E em 96 eu fui para a Universidade de Tübingen, na Alemanha, aonde eu fui para estudar óleo de pirólise por técnicas de ionização em espectrometria de massas. Durante muito tempo, e até hoje, eu sou apaixonado por mecanísticas de fragmentação. E então, pirólise, porque a fase gasosa é mecanística de fragmentação, formação de radicais livres. Tá? A diferença para a espectrometria de massa é que a gente trabalha com partículas positivas e em pirólise radicalares. Então, eu comecei a estudar esses mecanismos, tá? E analisar o óleo por algumas técnicas em espectrometria de massa. A análise, naquela época, a gente tentava analisar direto. E depois, com o passar do tempo, eu fui vendo as dificuldades de análise direta de óleo. É um pouquinho complicado. Bom, pode passar. Resíduos versus pirólise. Aí começa a nossa história. Durante todo esse tempo que eu venho trabalhando com pirólise, eu me deparei com todos esses resíduos. Resíduos de biomassas lignocelulósicas, resíduos plásticos, resíduos sólidos urbanos, resíduos sólidos da saúde, blends industriais, lodos de estação de tratamento doméstico industrial, resíduos animais, solos contaminados, resíduos eletrônicos. Vocês vão perguntar, tem alguns outros resíduos. Tenta enquadrar ali dentro. Quando não der lugar nenhum, bota em blends industriais. Tá? São 9 resíduos. E aqui, com aquele grupo que eu apresentei, nós começamos a estudar as características desse resíduo. A composição, principalmente a composição elementar. Carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, enxofre são o determinante de qualquer processo de pirólise. Análise elementar. Tá? Os metais, claro, mas análise elementar. Eles chamam de proximate and ultimate analysis. Eu considero CH, depois CHN, CHNO, CHNOS, como uma pirâmide. Tá? Poder calorífico. Então, esses resíduos nós estudamos várias características, tá? E tentamos ver como é que a gente conseguia agrupar esses resíduos da melhor forma para uma destinação para a pirólise e, consequentemente, os produtos de pirólise. Por favor. Uma coisa que eu acho muito interessante
esse slide não é meu, é roubado mesmo de trabalhos e artigos, rouba o meu, rouba dos outros. Então, é a TRL. Frequentemente a gente faz um projeto. Um projeto FAPERJ, um projeto FINEP, um projeto CNPq, um projeto... Todo mundo... Qual é a TRL? Aí a gente, que diabo é isso? TRL é 1, é 0, fica meio perdido, né? Bom, eu acho que a nossa TRL hoje, ela está lá no 8. Uma vez que muita coisa aqui nós já passamos. Hoje nós queremos produção, aplicação. É o TRL 9. Porque hoje o cara diz assim, eu tive uma ideia, vou pirolizar cadeira de plástico. Já não é uma ideia. Isso não é ideia. Porque de pirólise, acho que nós já pirolizamos tudo que tinha que pirolizar. Tá? Naqueles 8 grupos, ali, 9 grupos que eu mostrei para vocês, é a ideia. Né? Isso já passou. O TRL1, já passamos. Laboratório, tem inúmeras teses e artigos e publicações, várias com análise química, físico-química, instrumental. Então, basicamente, não tem muita coisa de novo. Você pode esmiuçar, mas é a parte de academia. Você pode esmiuçar uma determinada coisa. Eu vou estudar mecanismos de fragmentação em fase gasosa de um determinado resíduo. Beleza. Mas em termos de aplicação que o teu projeto normalmente pede, onde você está, onde nós estamos, para que serve esse carvão, para que serve esse óleo, para que serve esse gás? O gás é combustível para o processo. Beleza, está resolvido o problema do gás. Mas e o carvão? O carvão, todo mundo vai fazer biochar. Aí bota o nome dele de biochar. Mas tem que ter determinadas características químicas. Tá? Às vezes serve para uma coisa, às vezes não serve para outra. Mas às vezes um pouquinho de carvão é extremamente valorizado. Se você tiver um carvão ativo, por exemplo, específico para uma determinada coisa. Um cosmético, né? um tratamento medicinal, uma coisa bem específica, né? Valorizou o teu carvão. Então, eu produzo pouco, mas ganho muito. Produzo muito, mas a expectativa é grande, né? Então o mercado absorve. Então, isso é muito importante. Aonde eu estou? Tá? Vamos para frente. Bom, destinação de resíduo. Hoje nós temos algumas coisas aí, posso ter esquecido aí, mas basicamente é o que eu sei. Tá? Reciclagem, reutilização, compostagem, coprocessamento, tratamento térmico, incineração, aterro sanitário, aterro industrial. Então, quando eu comecei a trabalhar com isso, hoje eu trabalho também com consultor de empresa, tá? Específico, um com biomassas lignocelulósicas e o outro específico com resíduo de saúde. Eu considero o resíduo de saúde um desafio muito interessante. E resíduo urbano também é um desafio interessante. Por quê? Porque as outras biomassas, as lignocelulósicas, eu considero assim, são a maravilha, né? A maravilha porque em questão de composição, tá? Depois a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Bom, aí pirólise. O que é pirólise? É o processo térmico. Ausência de oxigênio, pressão atmosférica e reações... Pressão atmosférica pode variar. E reações radicalares em fase gasosa. Quem aqui nunca viu nada de pirólise? Opa, todo mundo é pirolítico. Pirólise por parte de pai e por parte de mãe. Pirogels e pirogós. Beleza, todo mundo com pirólise. Então, todo mundo aqui já trabalha no meu grupo, se quiser, daqui para frente. Porque são todos de pirólise. Depois a gente pode conversar, vou abrir alguns espaços aí, algumas pessoas eu já conheço, realmente trabalho com pirólise, mas as outras que eu não conheço, gostaria de conversar, tá? Pode ser no intervalo do café ou mais tarde. Quem mandou assim, Mochão?
Volta aí. Volta. Voltou. Bom, tem alguns parâmetros que a gente vai discutindo aos pouquinhos, que são parâmetros extremamente importantes. Pré-tratamento, tipo de reator, temperatura, granulometria do material, teor de umidade, tempo de residência no reator e taxa de aquecimento. Repara, hoje eu apanhei muito com o negócio de reator. A Everest está aqui. A Everest comprou o reator recentemente, está apanhando lá. Não sei como é que está, mas deve estar apanhando. Então, eu apanhei tanto que eu resolvi montar meu reator. Como o professor Marcos falou, uma panela de pressão, então vamos pegar uma panela, vamos pegar um aquecimento, um GLP, um gás, botar um condensador, aquecer e sair, botar um termopar e vamos ver o que vai dar. Pelo menos eu tirei vários... mas não é bonito, não é isso, não é aquilo, mas também funciona. Aí você pega um troço elétrico, né? Aí, deu pane, dá resistência. Bujão de gás não vai dar pane, né? Então, pelo menos eu tenho GLP. Então, hoje eu tenho trabalhado com bujão de gás. Por quê? Para evitar algumas coisas. GLP eu vou ali na esquina compro. Tá? Se tiver um pane com resistência elétrica, eu tenho que ter muita grana, eu sou professor universitário, não tenho dinheiro, o condensador eu consigo emprestar, não tem problema nenhum. Eu uso circulação de água gelada, eu faço com um isopor e uma bombinha de aquário. Está circulando água gelada. Eu tenho colegas que furaram a mufla. Furaram a mufla para botar um condensador no meio da mufla e fazer. Tudo bem, tá? Tem gente aí já adaptando micro-ondas, enfim. Eu fiz a opção por um sistema de bancada. O meu forninho hoje nosso é um forninho bacana, mas antigamente eu estava usando negócio de cerveja. Isso aí a gente pode discutir isso aí, tá? Reator é uma coisa complicada. Por exemplo, quando o professor Marco fala em reator industrial, eu tenho que ter um gás permanente lá para sustentar o bicho. É muito gás, tá? Então, são coisas que a gente tem que, às vezes, né, driblar para poder conseguir fazer alguma coisa. Então, pré-tratamento. Pré-tratamento em termos de laboratório, tudo bem, eu seco na estufa. Secar na estufa não é muito bom, né? Mas a gente seca na estufa. 105 graus, 2 horas, 3 horas, tá sequinho, bonitinho, base seca, mas aí tem que começar a fazer cálculos de energia. Pré-tratamento, às vezes, você precisa arrumar granulometria. Tá? Eu estou falando, é bom porque todo mundo já tem pirólise, então já sabe o que eu estou falando. Você precisa arrumar a granulometria. Eu posso receber um coco assim, cheio de umidade, alto teor de umidade, grande. Ou o cara vai dizer para mim, professor, dá um jeito, eu quero enfiar esse coco assim como ele está. Mas você vai para secar, né, dar uma trabalheira danada, você vai gastar energia, é uma coisa muito grande, não vai haver interação termoquímica entre... Professor, dá teu jeito, eu não quero saber não, enfia esse coco dentro do reator e me dá o carvão lá do outro lado, óleo e gás, que eu quero é grana. Mas acontece, isso é granulometria, tá? Granulometria. A gente pega aqui, por exemplo, você pega muito em moda, né? Todo mundo falando em poda de árvore, né? Poda de árvore, você pode pegar as folhas assim, beleza. Ótimo para pirólise isso aqui. Mas pode pegar galhos, coisa maior, né? Então, o que a gente faz? Tritura, a gente tem triturado. A gente tem triturado aqui, ó, e você fica com um material, eu não sei se é esse aqui. Você fica com um material bom, né? Modifica totalmente. Isso é poda de árvore, isso aqui, tá? Modifica totalmente. E assim vai, você tem inúmeros. Resíduo sólido de saúde, é um problema, né? A gente vai falar um pouquinho lá na frente, em termos de granulometria, em termos de pré-tratamento, é complicado.
Tipo de reator, reator vertical, reator horizontal também é um problema. Temperatura que eu vou trabalhar, né? O que eu quero, tá? Granulometria do material, teor de umidade. Meu amigo, eu não vou secar esse negócio, vai gastar muito dinheiro. Lodo de esgoto. Lodo de esgoto, eu já vi pessoal trabalhando com lodo de esgoto in natura, como ele está, com teor de umidade muito alto. Tá? Nós trabalhamos já, eu e Guilherme, trabalhamos durante algum tempo com lodo centrifugado. Tá? Ele trabalhava com espuma e eu com lodo centrifugado. São problemas, né? Tempo de residência no reator. Quanto tempo eu preciso que esse material fique aí dentro para receber calor e quando acontecer uma decomposição térmica eficiente? Aí você vai para a fase gasosa e formação de radicais livres na fase gasosa. Taxa de aquecimento. Como é que eu vou aquecer? Vou aquecer rápido, muito rápido. Vou aquecer devagar. Tem um monte de métodos de pirólise, né? Que é uma taxa de aquecimento assim, 1000 graus Celsius por segundo. Eu nem coloquei ali 1000 graus Celsius por segundo, porque eu não imagino isso. Não deu, já foi, entendeu? 100 graus Celsius por segundo. A nossa taxa de aquecimento, você pelo menos consegue ver 5, 10 graus Celsius, né, por minuto. É diferente. Então, bate. Pode mudar. Não está querendo trabalhar, não. Essa temperamental. Hã? Alô? Bom, aí então, aquele que você falou, que tirou fotografia, o Heraus, tá? Esse reator da esquerda é o reator de pirólise daqui. Aquele reator, trabalhei muito tempo com ele na UF, tá? Nunca deu problema, nunca. Dava problema, mas às vezes a Evelise ajudava. Não era com o reator, era com o tubo conversor, entendeu? Quebrava constantemente. É isso que eu estou dizendo. Às vezes você tem o reator, mas você não tem os acessórios. Vai quebrando, quebra e tal, e você fica na mão, tá? É complicado. Então ali, ó, a Evelise salvou inúmeras vezes com gás. Gilberto, comprei o gás. Quebrou o tubo. Comprei o tubo. Não tem gás. Então, são coisas assim. Agora, esse aí nunca deu problema com resistência, um reator elétrico. O problema é que a gente sempre tem um reator de bancada elétrico e quando vai para a indústria ele é a gás. Normalmente é GLP. Então, você tem parâmetros que são coisas totalmente diferentes, tá? Bom, então aí algumas biomassas, resíduos, só mostrando lá, vocês todos já sabem pirólise, entrou lá no reator, saiu fração sólida, fração líquida e fração gasosa. Clica. Aí entrou um aguapé ali, não sei por que razão, que ele entrou depois. Pode clicar. Bom, tipos de pirólise. Eu não vou me deter nesses tipos de pirólise. Depois eu vou disponibilizar esse material para vocês, tá? Porque são detalhes. Com o que eu trabalho? Eu trabalho hoje com pirólise lenta. Ou pirólise branda. A gente já discutiu isso durante muito tempo. Pirólise lenta ou pirólise branda? Depende do ponto de vista. É lenta, é taxa de aquecimento, é branda, é temperatura. Então, eu prefiro lenta porque slow pyrolysis é lento. Bom, temperatura de 300 a 600 graus é aquele negócio. Eu, quando fui para a Alemanha com o professor Bayer, a gente trabalhava a 400 graus. E chamava Low Temperature Conversion, conversão a baixa temperatura. Em alemão, uma palavra desse tamanho, Niedertemperaturkonvertierung, conversão a baixa temperatura. Então, a gente trabalhava a 400 graus. 400 graus. E depois eu fui verificando que não é isso. Você pode trabalhar 350, 400, 450, 600, tem um limite
em que a gente chama... Eu, por exemplo, já não gosto dos 600 graus como pirólise lenta, pirólise branda. Eu fico aí em 500, 550. Tá? Agora, a necessidade é do material. Primeiro é o que você quer. É o que você quer. Eu quero gás, eu quero óleo, eu quero carvão. Eu quero os três. No caso nosso, nós queríamos os três. Carvão, óleo e gás. Tá? Então, a pirólise lenta, low pirólise, ela te dá essa possibilidade dos três produtos. Aí você tem a pirólise rápida, né? Fast pirólise, flash pirólise. Olha a temperatura, subiu 500 para 1000 graus, 400, 600 graus, taxa de aquecimento alta, muito alta, e aqui baixa nas low pirólise. Então isso aí está governando o tipo de... Pode ficar tranquilo que eu vou mandar para você. Depois acho que todo mundo tem o e-mail, tá? Então, só tá o tipo de trabalho que você quer fazer. O que você necessita? Bom, passa. Fora essas, tem mais um monte. Pode passar. Ó, pirólise hidrotérmica. Você usa água em temperatura subcrítica. É uma certa... É difícil, às vezes, para eu, como químico orgânico, determinadas coisas. Eu uso água. Quando eu uso água, ela vai, de uma certa forma, na minha cabeça, tudo é mecanismo de reação. Tudo. O aquecimento, nós estamos no estado fundamental. O que acontece com a molécula? A molécula recebe energia. Então, não é uma coisa simples, A mais B deu C. É A recebendo energia, se fragmentando, indo para a fase gasosa e se recombinando. Num ambiente extremamente... a palavra não vem. Vasto, serve vasto. Um ambiente extremamente complicado, em que metais, por exemplo, metais no meio, podem ser catalisadores e podem ser bons para o processo. Tá? Aí, assim, não pode ter água, porque água tem cisão homolítica. Hidrogênio, ponto, OH, ponto. Isso vai entrar em reação em fase gasosa. Então, a quantidade tua de oxigênio pode aumentar no produto final. Tá? Água, existe dois tipos de água. A água que você tem de umidade e a água de processo. A água de desidratação, é água de processo. Você pode ter oxigênio, O2. O2, a química de O2 é extremamente interessante. Ela pode formar uma partícula de radical, se incorporar. Tudo que forma radical pode se incorporar no teu processo, no teu meio reacional. Tá? Então, essa hidrotérmica, por exemplo, olha, aplicação, tratamento de resíduo úmido, como lodo de esgoto. Então, eu já tenho água, umidade no lodo de esgoto, de repente esse processo é bom. Olha, eu nunca fiz. O único processo que eu trabalho é o primeiro, pelo amor de Deus, tá? Se tiver interessado em outro processo, é para isso que existe o grupo Terça com Pirólise. Traz para cá que a gente vai procurar. Tá? Pirólise catalítica, está sendo cada vez mais utilizado catálise no meio reacional, tranquilo. Micro-ondas, vem sendo também, tem inúmeros trabalhos. Repara, uma coisa é você ter um micro-ondas na bancada. Imagina um processo industrial. Tá? É isso que eu quero dizer. Por favor. Pirólise a vácuo. Tá? Normalmente eu utilizo a atmosfera normal. Pirólise autotérmica. Você tem aquecimento... você não tem necessidade de energia externa. Você forma no próprio processo. Por favor. Bom, então o problema, tá? O resíduo,
O que nós fazemos? Nós fazemos uma análise AC, que eu chamo, de antes da conversão. Você está vendo meu horário, né? A Helena está vendo aí? 10h14. 10h14. Obrigado. Bom, nós fazemos as análises antes da conversão, o AC, né? Eu chamo de AC, análise preliminar e destino final. O que está sendo feito? O que você faz com essa matéria-prima, com esse resíduo? Tá? Por exemplo, aqui tem, voltando ao coco, tá? Existem inúmeras coisas que você faz com coco. Inúmeras. Para que você quer fazer pirólise de casca de coco? Coco, coco seco, palha de coco, fibra de coco. Você quer fazer pirólise para quê? Para produzir carvão. Para quê? Então, é aquele TRL9. Tem que saber qual é o teu ganho. Para que você vai fazer isso? Não, eu quero fazer porque eu tenho coco. Tenho coco demais, como meu amigo Luciano. Tem coco demais. Eu quero fazer pirólise para ver se agrega um valor. Beleza. Eu quero fazer pirólise de bagaço de cana, casca de café. Agora tem um monte de gente querendo fazer casca de café. Eu já fiz casca de café há muito tempo atrás, mas tem uma empresa, né, em Minas Gerais, eu acho, vai aparecer ali, trabalha, net, não sei o que net, trabalha com café, né? Então, uma empresa francesa, tem dinheiro. O que eles fizeram? Montaram um reator de pirólise e os cafeicultores da região levam a casca de café para eles, eles fazem a pirólise, produzem o biochar, repara, específico da casca de café. Retornam aquele biochar para o agricultor compra aquilo deles e coloca na lavoura. Então, você tem uma cultura de café. Repara, eu não entendo nada disso, se tiver algum agrônomo, sei lá qual é a área, pode me corrigir. Pegam aquilo, usam na cultura o quê? Café. Então, eles precisam de um determinado tempo para aquilo crescer e eles provarem que aquilo é efetivo, que é bom. Tá? Então, às vezes, você demora algum tempo para comprovar, né? Então, qual é o destino final? O que você está fazendo com isso aí? Quanto você está gastando em transporte? Quanto você está gastando nesse transporte? Ou você está estocando? Qual é o problema ambiental? Várias perguntas que você faz em relação à tua matéria-prima inicial. O que eu quero com isso? Não quero nada disso. Eu quero fazer trabalho de pesquisa. Tá? Eu quero fazer o trabalho de pesquisa, que futuramente pode ser extremamente útil, tá? Mas é um trabalho de pesquisa. Porque se eu quero, eu quero atuar no TRL9. Então, eu tenho que aplicar isso e você tem que convencer a tua instituição financeira que aquilo é viável, tá? Então, é complicado. Bom, depois da conversão, é DC, AC e DC. Carvão, óleo e gás, produto de mercado, TRL9. Análises químicas, físico-químicas e instrumentais, pode passar para outra aí, vocês, em vez de ficar namorando. O que é isso? Quanto tempo falta? É mais fácil que eu não consigo ver. 1 hora. 1 hora? Então, acabou? Não, tem 1 hora. Tá, então vamos. O 11h15 é o Giga, né? Não posso atropelar o outro. Vai.